Diz assim a palavra do nosso Deus. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Diga comigo, bom projeto. Versículo 19: quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga comigo, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Amém? Segue o texto: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm porção, nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, que diminua eu e que cresça e apareça o Teu Espírito Santo. Nós viemos aqui, todos viemos aqui hoje para ouvir a Tua voz, para Te adorar, para cultuarmos ao Senhor, mas para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção para as nossas vidas. Que nesse momento caia por terra todo o atrapalho, toda a perturbação, toda a desordem de mente, de pensamento, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus, e o nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos sim, como o William falou, numa transição de local. Não é nada tão grave, não é nada tão sério, não é nada tão grande. E não é porque a gente vai recuar, pelo contrário, é porque a gente vai avançar. Mas o que eu vou pregar nessa noite não tem a ver com mudança de endereço. O que eu vou pregar essa noite, dá um retorno, um som para mim aqui. O que eu vou pregar essa noite não tem a ver com mudança de endereço, embora possa parecer e dá para pegar o gancho para isso. Mas com a mudança do lugar onde você está hoje na tua vida espiritual. Aleluia. Por isso que eu coloquei o título de Avance no título da pregação no YouTube, o pessoal que está assistindo ou que vai assistir depois. Mas nós vamos falar sobre avanço. Neemias, ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus e que amava o seu povo e que amava a sua terra. Neemias, muito possivelmente, nasceu na Babilônia, no tempo do cativeiro da Babilônia. 70 anos o povo ficou ali cativeiro, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor permitiu que fossem presos e levados cativos. Nabucodonosor destrói Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros. E aí o povo lá, e nasce Neemias. E Neemias, depois de muitos anos, já adulto, servindo ao rei, ele fica sabendo que em Jerusalém, deixa eu só contextualizar melhor, então passa o tempo do cativeiro, ok? Acaba os 70 anos do cativeiro. Neemias está em Suzã, que é uma cidadela ali pela volta. E o irmão dele está em Jerusalém, porque quando acaba o cativeiro, foram 3 levas de pessoas que vieram de volta para Jerusalém. Neemias trouxe a 3ª, mas o irmão dele já tinha vindo antes. Então o irmão de Neemias fala com ele, vai até onde ele está e diz para ele a condição, a situação em que está a sua cidade. E Neemias chora muito, Neemias fica muito triste, porque ele ama a sua cidade, ainda que ele não tivesse vivido lá. Mas ele ama o seu povo, ele ama a história do seu povo, ele ama Jerusalém, ele ama a sua casa, embora ele nunca tivesse vivido lá. E aqui eu já abro um parêntese para dizer, irmãos, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós temos que também amar a nossa igreja. Nós temos que também amar a nossa casa, onde nós adoramos o Senhor, onde nós nos derramamos e buscamos a presença do Senhor. Então Neemias, ele fica condoído no seu coração e ele pede ao rei para que ele possa ir a Jerusalém e ver como está a situação daquela cidade. E quando Neemias chega em Jerusalém, os muros estão caídos, destruídos, as casas já foram levantadas. Lembra que eu falei? Muitas pessoas já tinham vindo, então muitas casas tinham sido levantadas. A cidade estava de certa forma reconstruída, mas não completamente. Ainda havia coisa para fazer. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado. Eu sei que tu não gosta, mas diz para ele: ainda há coisas para fazer, irmãos. Aleluia.
Ainda tem coisa para você fazer, ainda tem coisa para essa igreja fazer, ainda tem coisa para tu fazer na sua casa, ainda tem coisa para tu conquistar na sua família, ainda tem coisa, ainda que você tenha 60, 70, 80 anos, a Bíblia diz que na velhice ainda nós daremos frutos. Ainda há o que ser feito. Muito já foi feito, mas os muros estavam caídos, mas os muros estavam destruídos em Jerusalém. E Neemias decide então reconstruir aqueles muros. Irmãos, às vezes ficar parado parece que é bom, né? Parece que é confortável ficar parado, mas não é. Porque quando nós ficamos parados, nós estacionamos, estamos estagnados na nossa fé e nada acontece. É mais do mesmo, toda vez é mais do mesmo, toda vez é mais do mesmo. E nós não podemos viver dessa forma, nós temos que buscar o novo de Deus, temos que buscar viver novos desafios. O propósito de Deus para a tua vida consiste em viver coisas novas, consiste em viver o novo de Deus, consiste em descobrir coisas que até então estão encobertas, mas que o Senhor as revelará para que você avance rumo ao cumprimento do teu propósito. Aleluia! Então não é seguro ficar parado, porque quando você, por exemplo, está parado, está tudo confortável, né? Aí você começa a se mexer, alguma coisa sai do lugar, você começa a se mexer, alguma coisa que você não gostaria acontece. Você tem sempre manter o foco no propósito. Com que propósito você está se movendo? Com que propósito você está se movendo? Se é que você está se movendo, e quem não está vai se mover a partir de hoje. É para o bem da sua família, é para o bem da sua igreja, é para o bem da sua cidade, é para o seu próprio bem, é para agradar o Senhor acima de todas as coisas. Então vai acontecer coisas desconfortáveis. É como uma obra em casa, é como uma reforma em casa. Vai ter sujeira por um tempo, vai estar feio por um tempo, mas o que acontece? Você foca no propósito. Eu tenho projeto, está aqui, como vai ser, como vai ficar, eu vou construir. Aleluia! Mesmo que quando tu vai numa estrada, por exemplo, assim, que anda na estrada e vê uma placa assim, ó, estrada em obras. Quem vai para Caxias é toda hora, não sei se alguém aqui vai para Caxias, faz 10 anos. Estrada em obras. Isso gera o que em ti? Uma alegria ou não? O irmão que trabalha viajando ali na estrada, gera uma alegria, irmão, quando tu olha a estrada em obras? É claro que não, nós ficamos incomodados, até com medo, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Vai dar engarrafamento, vai demorar mais, eu vou cansar. Mas se está uma placa escrito estrada em obras, é porque alguém está trabalhando para melhorar aquela estrada. Alguém está trabalhando para reconstruir aquilo que caiu. Porque se você passasse ali e não tivesse obras, você podia cair, você podia morrer, você podia se acidentar. Mas não, tem alguém lá que está arrumando, tem alguém lá que está construindo, para tudo ficar direitinho e seguro, para quando você passar, o caminho está pronto. Então, ainda que seja desconfortável, qual que é o propósito que tem na tua mente? Qual que é o propósito que tem no teu coração? Neemias, ele vê a cidade em ruínas e ele toma uma decisão no seu coração. Ele diz assim, no versículo 18: levantemo-nos e edifiquemos. Nós precisamos nos mover, nós precisamos nos levantar, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque do jeito que está não pode ficar. Quer dizer que do jeito que está ruim? Não, mas poderia estar muito melhor, irmão. Poderia estar muito melhor o teu casamento, poderia estar muito melhor a situação lá na tua casa, poderia estar muito melhor a tua situação financeira, poderia estar muito melhor o teu ministério, você cumprindo o teu chamado, poderia estar muito melhor os teus planos, projetos. O problema é que a gente sonha e fica parado. Não há nenhum problema em sonhar, nós devemos sonhar, mas não podemos ficar parados, temos que lutar para conquistar aquilo que o Senhor sonhou para nós antes de nós mesmos. Aleluia! Então nós precisamos nos mover, só que algumas coisas acontecem quando nós começamos a nos mover. Eu não vou ter tempo de falar toda a história de Neemias, já gastei quase metade do meu tempo na introdução. Eu falei Neemias, eu falei Jeremias. É Neemias, tá? Se eu enganar é parecido o nome. Nós não vamos poder contar toda a história, mas são só 13 capítulos, se eu não me engano. Você consegue ler o livro de Neemias em meia hora. Amém, irmãos? Você tem que procurar conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. E como o livro de Neemias não está em ordem cronológica, ou seja, não está na ordem em que tudo aconteceu, não adianta também eu pegar e usar um texto específico aqui, não dá.
Então tem esse texto base aqui, mas nós vamos ver durante alguns que nós vamos ler. Eu peço para o Juan ficar atento para a gente colocar na tela, porque algumas coisas acontecem quando nós começamos a avançar. Algumas coisas acontecem quando nós começamos a nos mover. Você tomou uma decisão, você se posicionou na sua fé, agora vai dar tudo certo. Não, pior é que não. Pior é que começa a dar errado algumas coisas. Mas só que algumas coisas têm que dar errado para a vontade de Deus dar certo na nossa vida. Algumas coisas têm que sair ao contrário do que nós planejamos, para que o plano de Deus, que é perfeito, prevaleça sobre nós. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não a nossa. Então, quando você se posiciona, algumas coisas acontecem. Neemias 2,19, o Juan vai botar o 4 para mim, Neemias 4. Mas em 2,19, Neemias fala: zombaram de nós e nos desprezaram. Então a primeira coisa que acontece quando você decide se mover é oposição e zombaria e deboche. Puramente inveja daquilo que você está tentando fazer. Puramente inveja daquilo que você está começando a construir. Então Neemias, ele decide: nós vamos reconstruir os muros. Qual é a primeira coisa que acontece? Sanbalate e Tobias começam a debochar dele, começa a zombar dele. Vamos ler Neemias 4, do 1 ao 3, por favor. Neemias 4, do 1 ao 3, olha o que diz. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Já viu que tem gente que não tem nada a ver com a tua vida, mas fica bravo quando tu avança, fica bravo quando tu dá certo. Ele te bate nas costas, ele diz: meu irmão, glória a Deus, aleluia, vamos para a igreja. Mas quando tu começa a romper, tu começa a crescer, tu começa a avançar, eles ficam furiosos contigo. E sem motivo. Eu sei o motivo. O motivo é inveja, o motivo é diabo. E aí começo a ficar furioso. Ridicularizou os judeus. As pessoas começam a nos ridicularizar. E acha que é o quê? Acha que tu vai conseguir? Tu, irmã André, tu acha que tu vai chegar onde tu quer? Quem que tu pensa que tu é? É assim que o diabo age, é assim que o diabo fala, é assim que o diabo pensa. E influencia outras pessoas. Você entende, irmão? Então, eles começam a ridicularizar os judeus. Olha só no versículo 2. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frases judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha a afronta, olha a zombaria, olha o deboche, olha a oposição. Irmão, se tu crê que tu está vivendo o propósito de Deus, não se importa com os que os outros falam, olha para frente, prossiga para o alvo, continua sonhando, continua trabalhando, continua orando, continua lutando, porque Deus vai te usar no nome de Jesus. Amém. A última frase que você cantou do louvor: até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O diabo não aguenta ver você brilhar, irmão. Entenda você que quando eu falo de brilho, não é um brilho nosso, é um brilho de Jesus em nós. É o brilho de Deus na nossa vida. É o brilho da promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas o que os opositores falam? O que os opositores dizem? Da presença de todo mundo, né? Eu tô imaginando aqui agora Sanbalate e Tobias indo para o Facebook da época, para o Instagram da época. Facebook, Instagram tem um pouquinho mais de nível, né? Mas também. Eles indo para o Facebook da época e dizendo assim: o que é que esses irmãos estão pensando? Eles acham que vão construir uma igreja, eles acham que vão prosperar, eles acham que vão avançar, eles acham que vão ser grande, eles acham que vão ganhar essa cidade para Jesus, eles acham que vão continuar restaurando famílias como tem feito há muitos anos, eles acham que vão crescer. Nós achamos, irmãos, que vai se cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. É isso que nós não achamos, nós cremos, nós temos certeza. Nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Daqui 5 anos vai ser muito fácil acreditar naquilo que eu pregava há 15 anos.
porque nem a metade da igreja hoje estava aqui há 10 anos. Vocês estão vivendo coisas que foram oradas, que foram profetizadas, que foram, oh aleluia, que foram declaradas sobre essa igreja. Vocês estão participando e vivendo coisas que nasceram no coração de Deus. Pode Sanbalat e Tobias se levantar contra, para rir, para debochar, mas você vai vencer. É fácil pisarem sobre ti quando o teu casamento está com problema. É fácil não acreditar em ti quando você está passando por problemas de enfermidade. É fácil olhar para todas as suas limitações e os problemas que você está vivendo e dizer não vai dar certo. Mas um dia todos vão ter que reconhecer que Deus agiu na sua vida, que Deus mudou a tua história, que Deus restaurou a tua família, que Deus te prosperou. Ele disse: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Aleluia. E o teu fim ainda não chegou, irmão. Tem muito para acontecer. Como foi teu início? Irmã Vanusa, como foi seu início? Eu lembro, eu não tenho muito boa memória assim, mas tem alguns casos que eu lembro. Não vou citar, é só para ela pensar e se lembrar como foi. E nem chegou no fim ainda, irmã. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para Deus fazer, muita glória e unção de Deus para se derramar, em nome de Jesus. Está pulando aí, irmã? Está cheio da glória de Deus, aquele nenê já ali, está pulando na barriga da irmã. Irmã, tu não vai parir aqui no culto hoje, pelo amor de Deus, irmã. Segura a tua onda aí. Mas deixa ele se mexer, que ele está sentindo a presença de Deus, amém? Esse ano vai ter mais bebê nessa igreja ou não? É piada interna. Não, esse vai, lógico, mas teve um ano que eu falei que até uns irmãos disseram amém, aí no outro ano tinha 4, 5 nascendo. Aí hoje eles seguraram o amém, né? É isso que o mundo quer, que tu não tenha mais filho, para acabar o povo de Deus. Mas não vai acabar, tem que avançar, em nome de Jesus. Então acontece essa zombaria, esse desprezo, crítica, pessoas diminuindo o seu propósito, diminuindo o seu projeto, tentativa de te desanimar. Ou seja, todo avanço vai incomodar alguém. Em primeiro lugar o diabo, é claro, mas vai incomodar pessoas também. Mas não tem problema, continue avançando. Você vai parar por causa de vozes contrárias ou vai ouvir a voz de Deus e avançar? Olha para mim aqui, você vai parar por causa da crítica? Você vai parar por causa da inveja? Você vai parar por causa de deboche? Por causa de vozes que não estão nem aí para a tua vida? Ou você vai ouvir a voz de Deus e avançar e seguir em frente? Eu não vou ficar pelo caminho. Repita comigo: eu não vou ficar pelo caminho. Eu vou participar de tudo aquilo que o meu Deus está fazendo. Amém? Oh glória. Outra coisa que acontece, irmãos: medo e ameaças. Neemias 4 ainda, versículos 7 e 8. Vamos lá. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Versículo 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Deus não é Deus de confusão, mas o diabo gosta de uma encrenca, irmãos. O diabo gosta de uma confusão. Você vai ver que quando você se move, quando você decide avançar, vai ter gente querendo causar confusão. O diabo vai começar a querer causar confusão, mas não desista, avance. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje para entender isso. Versículo 11, vamos lá. Versículo 11, nós porém, 11, os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Estaremos bem ali aonde? No meio deles. No meio deles, irmãos. A igreja, ela tem o joio e o trigo. Não é função sua nem minha separar o joio do trigo. É isso que Deus vai fazer naquele grande e temível dia. Você tem que saber que você tem oposição dentro da sua casa. Às vezes você tem oposição dentro da sua família, às vezes dos seus parentes.
Acontece, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso que nós temos que continuar orando, nos movendo em oração, nos movendo por fé e avançando para o propósito que Deus tem para a nossa vida, aquilo que nós cremos que é Deus que está fazendo. Versículo 11, já li o 12, então. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Você não acha, irmãos, que nós estamos nos movendo em oração, que nós estamos nos movendo em fé, e que o diabo vai ficar parado sem fazer nada, e que o diabo vai ficar contente com isso? É por isso que quando tu decide avançar, o inimigo vai se levantar, porque tu sai daquela zona de conforto, onde tu não incomoda ninguém. Claro, ninguém te critica, tu não faz nada. Vão te criticar por quê? Tu começa a fazer, tu começa a avançar, tu começa a caminhar, as pessoas começam a criticar você, começam a perseguir você, começam a odiar você. Então, medos e ameaças são coisas que acontecem durante o avanço. A pressão aumenta, surgem boatos, mentiras, fofocas, tentativas de intimidação, ameaças. Continue firme no propósito. Continue firme no propósito. Aleluia. O medo, ele muitas vezes paralisa as pessoas, mas Neemias respondeu ao medo com fé. Ele disse assim: lembrem-se do Senhor, grande e temível. Vou repetir: lembrem-se do Senhor, grande e temível. O que tem mais peso na tua decisão hoje? O medo ou a fé? O medo nós temos, nós somos seres humanos. Aquele friozinho na barriga, sabe? Aquele medo. Mas nós vamos dar ouvidos para o medo e tomar decisões baseadas no medo, ou nós vamos tomar decisões baseadas na fé? Nós vamos avançar ou nós vamos continuar estagnados? Você tem que avançar, irmão. Você não pode ficar parado, você tem que avançar. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Pode ser para cantar, para pregar, para tocar, para limpar a igreja, para ficar na porta, para as diversas ministérios, departamentos que tem na igreja. Sempre está precisando de gente, pode ser isso. Mas também pode ser para você ganhar a tua família para Jesus, que é o teu primeiro ministério. Pode ser para você ganhar os teus colegas de trabalho para Jesus, como lindamente o Eduardo testemunhou sexta-feira aqui na oração, que evangelizou os colegas dele lá. E Deus está agindo, irmãos. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de transformação, de restauração na sua vida. Outra coisa que acontece enquanto nós estamos avançando: cansaço e desânimo. Neemias 4, versículo 10, diz assim: não estava ligado. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda tem muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Então o pessoal já estava cansado, tinha muito serviço, tinha muita coisa para fazer. Irmão, você ter a sua família restaurada, você ter a sua casa transformada, dá trabalho. E quando você tem a sua casa transformada, mantê-la dessa forma dá mais trabalho ainda. Então como que você vai avançar? Como aquele que quer prosperar, quer crescer na vida profissionalmente, mas não estuda, não busca melhorar no seu conhecimento, não busca ser um bom funcionário, não busca se especializar naquilo que faz, como que ele vai avançar? Como que ele vai crescer? Ele vai ficar parado, ele vai ficar estagnado. E nós precisamos avançar. Às vezes vai vir o esgotamento, às vezes vai vir a vontade de desistir, a sensação de que aquele projeto é grande demais. Você acha que eu estou como? Você acha que eu estou de boa? Que nós vamos mudar de endereço e vamos pagar um monte de grana a mais de aluguel? Não estou de boa, não. Está uma tremidinha na perna às vezes. Porque a gente não vende nada aqui, irmão. É pela fé. Quem quer ajudar, ajuda. Quem quer dizimar, dizima. Quem quer ofertar, oferta. Quem não quer, não vai. E vai ser tratado da mesma forma, não tem problema. Mas no final das contas é o meu nome que está lá. É o nome da igreja, que é mais importante que o meu. E é o meu que está lá assinando lá. Você acha que eu estou de boa? Às vezes a gente pensa: não, mas o que eu fui fazer? Mas esse passo é grande demais. Por que eu não esperei o nosso projeto para construir nossa igreja? Nossa, a gente... né? Não, irmãos, e aí? E aí, a igreja vai ficar mais 2, 3, 4, 5 anos aqui nesse cubículo aqui, tendo a oportunidade de estar num lugar maior? Se não tivesse oportunidade, tudo bem. Imagina nossas crianças, foram 30 para lá agora. Eles vão crescer, irmãos. E vocês vão continuar na igreja. E eles também. E eles vão crescer.
E aí, nós vamos botar, e nós temos que ganhar almas para Jesus. Você acha que a igreja é só vocês? É só nós? Nós temos que ganhar alma para Jesus. Então nós temos que avançar, é um passo de fé, estamos nos movendo por fé. Então às vezes dá um medo, dá uma sensação de, nossa, isso é grande demais. Mas nem sempre o problema vem de fora. Às vezes o inimigo do avanço é o nosso medo e o nosso cansaço. Neemias foi um grande líder. O livro de Neemias é um manual de como ser um bom líder. Vocês imaginam se Neemias desistisse? Vocês acham que Neemias tinha problema, sim ou não? Vocês acham que ele tinha dificuldade, sim ou não? Vocês acham que ele pensou em desistir, sim ou não? Claro que sim, irmão. Todo líder pensa em parar uma hora. Porque é difícil liderar a si mesmo. Imagina liderar um povo. Imagina liderar pessoas sobre a qual você não tem controle. Mas eu pergunto para vocês, ele parou? Ele desistiu? Ele foi em frente? Isso vale para você que quer evangelizar, que quer pregar, que quer louvar, que quer iniciar culto, que quer orar pelas pessoas. Ninguém está interessado em saber a nossa vida, irmãos. Eu sei que vocês me amam, amém? Se preocupam comigo. Mas em outras igrejas por aí, não aqui, o povo não quer nem saber como é que está a vida do líder. Ele quer chegar na igreja e quer receber, quer que a gente esteja on fire aqui. Não morreu, o dia que morreu minha mãe, irmãos, eu vim do velório, no outro dia vim pregar. Só não preguei no mesmo dia porque era em outra cidade. Então são coisas aqui, o dia que o William perdeu a irmãzinha dele, né, William? No outro dia, no mesmo dia, não sei, já estava pregando a palavra, estava pregando o evangelho. Muitos de vocês tiveram muitos testemunhos assim, mas eu estou me lembrando só de nós agora aqui para falar. As pessoas querem que chegue aqui, não... Eu chego aqui e digo assim, irmãos, olha só, não é meu sentimento, tá? Mas aí eu digo assim, olha só, irmãos, nós vamos mudar de endereço agora a igreja. Mas eu não sei se vai dar certo, irmão. Eu não sei, é um monte de dinheiro para pagar de aluguel, irmão. E a gente está passando por isso, a gente está passando por aquilo. Irmãos, como é que você vai voltar daqui para casa? Como é que você vai sair daqui motivado ou mais brocochô do que chegou? Então o líder, não importa o que está acontecendo, ele tem que motivar os outros, ele tem que ir à frente, ele tem que avançar, ele tem que fazer a ponta. Se as palavras convencem, o exemplo arrasta. E eu não estou falando de pastor, eu estou falando de líderes que vocês devem ser dentro da casa de vocês. Vocês querem avançar, vocês querem uma família abençoada, sigam em frente, não importa se estão com medo, se estão cansados, se a sensação é de que não vai dar certo, não se preocupe com isso, continue profetizando, continue declarando, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque Deus é comigo, porque a presença de Deus está sobre mim, amém? Eu só falei de coisa negativa, irmão, está terminando aqui meu tempo, mas também existem coisas positivas que acontecem durante uma reconstrução, durante um avanço, durante uma mudança, durante uma transformação. E nós podemos ver Neemias no capítulo 2, versículo 8, falando: a boa mão do meu Deus era comigo. A primeira coisa que acontece quando nós decidimos nos mover, favor de Deus e portas abertas. Quando você decide se mover, você vai ver o favor de Deus na sua vida. Eu não tinha capacidade, eu não tinha condições, eu não tinha entendimento para isso, mas eu decidi avançar, e eu estou vendo Deus agir na minha vida, eu estou vendo Deus agir na minha casa, eu estou vendo Deus agir na minha família, eu estou vendo Deus agir na minha vida profissional. Eu não tinha condições, mas Deus me deu condições. Aleluia, nós começamos a ver o favor de Deus e as portas abertas, os recursos aparecem, pessoas ajudam, o impossível começa a se tornar possível, porque quando Deus está na causa, Ele provê os recursos. Em que área da sua vida você precisa avançar? Deus vai prover os recursos para isso. É na sua área pessoal, Deus vai te dar autocontrole, Deus vai te dar domínio próprio, Deus vai te dar capacidade de dizer não, de fugir da aparência do mal. É no seu casamento, Deus vai te dar capacidade de ser o marido que a tua esposa precisa, Deus vai te dar condições de ser a esposa que o teu marido precisa. É na sua vida profissional, Deus vai abrir portas que talvez seriam impossíveis, mas como agora você se posicionou, como agora você deu um passo de fé e avançou, Deus vai abrir essa porta que estava trancada. Imagina aquela porta sendo a porta que Deus vai abrir para mudar a história da sua vida.
Vou repetir, imagina aquela porta sendo a porta que Deus vai abrir para mudar a história da sua vida. Aí Deus olha para você e você está assim, sentado, semanas e semanas, meses e meses, se queixando. Ontem eu falei aqui nos cultos dos homens aqui, tem homem que gosta de fazer drama, está se queixando, fazendo drama, nada está acontecendo, e não sei o que, e a porta está ali. Vocês acham que Deus vai trazer a porta até vocês? Sim ou não? Vocês vão ter que se levantar e caminhar em direção a ela. E quando vocês derem o primeiro passo de fé, a porta começa a se abrir. Amém? Então isso acontece quando nós nos movemos em direção ao nosso propósito. No meio do processo, o favor de Deus se manifesta, as portas começam a se abrir, pessoas ajudam, recursos aparecem. Você precisa parar de confiar nas suas limitações e confiar mais no poder de Deus. Eu sou limitado, você é limitado, nós temos limitações e muitas limitações, mas Deus não tem nenhuma limitação. A Bíblia até chega a perguntar: há alguma coisa difícil para o nosso Deus? Não tem nada difícil para Deus. Deus pode parar o sol e a lua se Ele quiser. Deus pode abrir o mar, pode parar as águas do Rio Jordão. Ele faz o que Ele quiser. Deus pode ressuscitar o morto no ventre da mãe dele. Deus pode fazer a mulher estéril ser uma alegre mãe de filhos. Deus pode, meu amado, tirar alguém vivo de um túmulo que há 4 dias estava fedendo, porque estava morto há 4 dias. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus da Bíblia continua sendo o mesmo. Deus não mudou e nunca vai mudar. Não há nada difícil para Deus. Mas a minha situação é muito complicada. Ora, busca o favor de Deus, porque durante este processo o favor de Deus se manifesta. Uma coisa que acontece também durante a movimentação de uma reconstrução, de uma obra, ou até mesmo de um avanço seu na sua vida, é unidade e crescimento pessoal. Neemias 3, você vai lá em casa depois, tem uma lista de nomes de famílias ali, dizendo que todas aquelas famílias estavam trabalhando juntas. Os da casa do fulano estavam fazendo tal parte do muro, os da casa do ciclano estavam fazendo outra parte, os outros estavam carregando as pedras, os outros estavam não sei o que. Todo mundo estava trabalhando, todas as famílias estavam trabalhando juntas, porque a cidade era de todos. O muro de uma cidade significa segurança. O muro de uma cidade significava naquele tempo a cidade estar segura contra os seus inimigos. Então todos eles entenderam, preste atenção aqui, todos eles entenderam que a segurança que aquele muro proporcionaria era para todos eles, era para toda a cidade. Então quando nós avançamos em direção, por exemplo, a um novo prédio como agora, isso vai beneficiar todas as pessoas. Quando nós colocamos o ar-condicionado aqui na igreja, beneficiou todas as pessoas. Quando nós compramos as cadeiras, beneficiou todas as pessoas. Quando nós fazemos tudo o que é necessário fazer na igreja, beneficia todas as pessoas, independente se são dizimistas ou não, são ofertantes ou não, são crentes ou não, mas todos podem ser beneficiados por aquilo ali. O povo de Jerusalém entendeu. Então todo mundo vai trabalhar, em todo mundo vai botar a mão, todo mundo vai fazer alguma coisa. Você tem que ter esse entendimento, porque quem dá alívio aos outros recebe alívio. Às vezes a pessoa pergunta: mas ninguém me ajuda, ninguém dá bola para mim, ninguém me traz alguma coisa, ninguém coloca a mão aqui para fazer alguma coisa para mim, para me ajudar. Mas a pergunta que fica é: quanto que nós fazemos isso para os outros e para a obra de Deus? Nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Aleluia. Então que haja uma movimentação, assim como está havendo uma movimentação de oração nessa igreja já há algumas semanas. É um pingo de gente que está participando dessa movimentação, mas todos estão sendo abençoados, todos serão abençoados. Aleluia. Assim como está havendo uma movimentação de fé, todos serão alcançados. Pessoas que você nem conhece, muitos que vocês conhecem vão ganhar para Jesus, serão alcançados por essa movimentação de fé. Quando há uma movimentação dentro da sua casa, a sua família é beneficiada. Quando você se torna um homem melhor, a sua casa é beneficiada. Quando você se torna uma mulher melhor, a sua casa é abençoada. Capítulo 3, você vai ver todas as famílias unidas, trabalhando. E a Bíblia diz em 4:6 de Neemias que o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Eles não chegavam lá morrendo, lá tem que carregar essas pedras de novo, tem que levantar esse muro de novo,
Meu Deus, mais um dia de sol quente, eu carregando pedra aqui. Eles estavam animados por aquilo que estava acontecendo. Neemias 4:6 fala isso. Então as pessoas se envolvem, surge um senso de propósito, o projeto amadurece, a vida dos envolvidos, nós crescemos na fé, porque Deus não constrói apenas resultados, Deus constrói pessoas enquanto elas avançam. Vou repetir, Deus não constrói apenas resultados, Deus constrói pessoas enquanto elas avançam. Você quer crescer, sim ou não? Mas parado não vai crescer. Tem que avançar, tem que se levantar, tem que agir, tem que fazer a diferença. Você pode escolher, ou você fica só assistindo, ou você assume o papel de protagonista naquilo que Deus vai fazer. Amém? Vou repetir, ou você fica só assistindo, ou você assume o papel de protagonista naquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, querendo eu me envolver ou não. Aleluia. Vamos adiante, estou indo para o fim. A última coisa que acontece enquanto nós estamos em construção, nós estamos avançando: realização, alegria, testemunho. Eu quero ler Neemias 6, versículos 15 e 16. No capítulo 12 ele vai dizer que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa, isso fica imaginando. Olha só, a alegria de Jerusalém se ouviu de longe, ou seja, em outras cidades na vizinhança. Isso aqui ele falou depois que já estava tudo levantado e construído, porque Neemias, além de levantar os muros, além de reconstruir os muros, ele foi usado para reconstruir a vida espiritual daquela cidade, para erguer novamente o altar de adoração a Deus. Então, quando tudo estava pronto e o povo estava novamente adorando o Senhor, eles estavam tão alegres, cantando, sei lá, gritando e cheios da presença de Deus, que outros povos ouviram a alegria de Jerusalém. Você quer que outros povos ouçam a alegria dessa igreja? Sim ou não? Aleluia. Tem gente que não, pelo jeito. Você quer que outros povos vejam a sua casa sendo restaurada? Olhem para a sua família e digam assim: que família abençoada. Você tem que orar contra a inveja, sabia? Porque nós temos que ter uma família tão abençoada que causa inveja nas outras pessoas. Você sabia disso ou não? Não é que isso é uma regra que tem que causar inveja, isso é uma constatação. Quando você está quebrado, as pessoas te convidam para vir para a igreja, oram por você, você tem que se converter, Jesus vai mudar a tua vida. Aí você começa a ser transformado, você começa a prosperar, a tua família é abençoada, os teus filhos estão servindo a Deus, a tua casa está alegre. Pode ter certeza, irmão, vai se levantar inveja contra, mas o problema é do invejoso, porque a inveja apodrece os ossos, diz a palavra. Então você não tem que enfrentar o invejoso, você tem que orar a Deus para que Deus te livre de toda inveja. Aleluia. Você tem que entregar na mão do Senhor e tem que orar para que Deus te livre. Então você vai ter um trabalho tão abençoado que as pessoas vão invejar. É assim que funciona esse mundo. O mundo jaz no maligno. Você vai ter uma família tão abençoada e firmada na rocha, na palavra de Deus, que as pessoas vão ter inveja. Mas e daí? Você não vive pelo que os outros falam ou pensam, você vive por um propósito que Deus colocou no teu coração. Então a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. Se alegre com o que Deus vai fazer na sua vida. Neemias 6, versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Versículo 16. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, o Neemias aqui foi meio sabor de mel aqui, eu acho, né? Olha lá. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações as vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, porque perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia. Então quem te viu passar na prova... Não, estou brincando, não esquece isso. Não, esses crentes aí também fora. Mas o povo ficou com inveja, o povo olhou e ficou embasbacado com aquilo que estava vendo. Mas Neemias, no final do versículo, Rua, por favor. Neemias, no final do versículo, ele disse: com a ajuda do nosso Deus. Toda a glória foi dada a Deus. Toda a glória foi dada ao Senhor. Então nós, quando cumprimos um propósito, fique de pé para a gente orar. Quando nós cumprimos um propósito de Deus na nossa vida, quando nós avançamos em direção ao cumprimento das promessas do Senhor, nós temos a sensação de missão cumprida. Deus é glorificado e até os inimigos reconhecem.
Aquele avanço que começou com luta, ele terminou em testemunho. Eu poderia pegar testemunho de alguém aqui nessa noite, de muitos aqui. Poderia pegar como é que começou a tua história, como é que começou a tua caminhada na fé. Pastor, foi com muita luta. E hoje como é que está? Eu tenho muito testemunho para contar, de muita coisa que Deus já fez na minha vida. Quando tudo for concluído, o que você quer ter para contar, irmão? Suas derrotas, os seus, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, se eu decidisse aquele outro? Ou você quer ter testemunho para contar? Ou você quer ter vitória para contar? Eu quero orar com vocês, irmãos. O nosso Jesus, ele também enfrentou zombaria. O nosso Jesus, quando ele foi à cruz, debocharam dele, riram dele, disseram: não é tu o rei dos judeus? Jesus enfrentou zombaria, Jesus enfrentou oposição, Jesus enfrentou a dor. E você acha que nós vamos passar ileso? Se Jesus enfrentou tudo isso, mas ele foi até o fim, por mim e por você. E ele disse: está consumado, está feito. Aleluia. Eu não sei o que você está pensando hoje, qual é o momento que você está vivendo, ou qual a decisão que você precisa tomar. Mas independente de qual for, eu quero que você pense o dia que você vai dizer: está feito. Eu dei um passo e eu concluí com a força de Deus sobre a minha vida. Porque Jesus, ele não desistiu, para nos dar o exemplo de nós também não desistirmos. Ele cumpriu o propósito, e quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eu vos darei outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber. O Espírito que o mundo não pode receber. Nós vamos cantar uma oração agora, em nome de Jesus, que ela é bem simples. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Você vai fazer uma oração cantada. Se você não souber a letra, você pode ler na tela uma vez. Você vai dizer: derrama sobre mim o teu Espírito. Aleluia. Porque é só com o Espírito Santo que você vai conseguir avançar. Jesus prometeu e ele mandou o outro Consolador. Então você vai pedir para o Senhor essa noite: derrama sobre mim Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei